Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, minhas irmãs, jovens, adolescentes, crianças. É uma alegria nós podemos nos reunir essa noite. Tivemos já uma manhã abençoada na presença do nosso Deus, podendo ouvir a sua voz falando aos nossos corações. Mas o Senhor nos reservou ainda esta noite para que nós pudéssemos nos reunir através dos equipamentos que Ele tem nos dado, para que nós possamos mais uma vez desfrutar do amor de Deus e ouvir a voz do Senhor falando aos nossos corações. Por isso eu já quero te animar a chamar os seus familiares, a sentar na sala da sua casa, ou na sua cama, ou no chão, na cadeira da sua mesa, aonde você tiver com o seu equipamento numa disposição melhor, para que você possa, nesse momento, aquietar o seu coração juntamente com os seus e poder ouvir a voz do Senhor falando conosco. Amém? Então eu já quero pedir para que você pegue a sua Bíblia e abra no Salmo de número 119. No Salmo de número 119, no versículo de número 73 a 80, nós vamos ouvir a voz do salmista falando conosco desta forma: As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Dá-me inteligência para que aprenda os teus mandamentos. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que em tua fidelidade me afligiste. Sirva, pois, a tua benignidade para me consolar, segundo a palavra que deste ao teu servo. Venham sobre mim as tuas misericórdias, para que viva, pois a tua lei é a minha delícia. Confundam-se os soberbos, pois me trataram de uma maneira perversa, sem causa, mas eu meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem, e aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Maravilhoso esse texto, essa palavra que o salmista nos traz. Ele fala: as tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ele pede inteligência a Deus para que ele possa aprender os mandamentos do Senhor. E nós vamos ver aqui que o salmista, neste momento, nesse trecho desse salmo que ele está falando, nós vamos ver algo tremendo aqui. Ele falando de quando a presença daquele que serve ao Senhor está no meio das outras pessoas. As pessoas, elas sentem desejos, as pessoas sentem prazer em buscar aqueles que servem a Deus. Ele fala aqui, olha, no 74, os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Eles se alegraram quando viram o salmista, porque o salmista tinha coisas boas para falar. A influência dele encorajadora para as pessoas eram coisas boas que ele ministrava, que ele testemunhava. Então, ouvindo aquilo que o salmista tinha a dizer, o coração daquelas pessoas, daqueles que temiam a Deus, se alegravam. Assim tem que ser conosco. Por isso nós nos reunimos, por isso o Senhor nos incumbiu para podermos pregar essa palavra, porque quando as pessoas ouvem, quando elas chegam perto de nós, quando aqueles que temem ao Senhor, que servem a Deus, também nos procuram, eles sentem prazer, porque há testemunho, porque há palavra de ânimo, porque há uma palavra de encorajamento. Então o salmista fala aqui, olha, aqueles que te temem, eles se alegraram quando me procuraram. Nós temos que ter isso nas pessoas que estão à nossa volta. Ao olharem para nós, elas se alegrarem em estar conosco, ao invés de buscar alegria em outros lugares. Muitas vezes as pessoas, até mesmo os nossos próprios familiares, não gostam de estar à nossa volta, porque não encontram nada que venha produzir uma alegria, um ânimo, um encorajamento neles. Mas o salmista fala que, olha, eles se alegraram. Que seja assim em nossas vidas. E também nós vamos ver aqui que ele fala assim no 75, bem sei eu, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que
em tua fidelidade me afligiste. O Senhor permitiu ele passar por algum momento difícil. O Senhor permitiu para que houvesse crescimento, para que ele pudesse ter esses testemunhos, para que também ele fosse forjado e pudesse estar trazendo. Se você olhar um pouquinho antes, nós vamos ver que o salmista ele fala assim que foi bom ele ter sido afligido. Então ele fala que eu sei que na sua fidelidade, dentro daquilo que o Senhor tem, nos seus juízos, o Senhor me afligiu. Mas ele vê uma coisa boa nisso. E no 76 ele fala assim, sirva pois a tua benignidade para me consolar. Que a bondade de Deus fosse o seu consolo. O que nós estamos procurando para nos confortar e para nos consolar? Temos tido um Deus amoroso, um Deus bondoso que tem nos sustentado, misericordioso, que tem nos levantado e não tem permitido que as nossas culpas, que os nossos pecados, que os nossos erros nos consumam. Porque as suas misericórdias se renovam cada manhã e consola, conforta o nosso coração, trazendo uma esperança que há algo novo, que há algo diferente para as nossas vidas. Então nós vemos aqui um salmo de encorajamento, um salmo de alegria. Um salmo onde no versículo número 78 ele fala assim, confundam-se os soberbos, ou seja, que eles se humilhem, que eles sejam humilhados na tua presença, pois me trataram de maneira perversa. Não que ele desejasse o mal, não que ele quisesse que eles sofressem, que eles estivessem sendo destruídos, mas que eles fossem humilhados. No momento certo, o Senhor humilharia eles, e eles veriam as mãos de Deus agindo. Então, sem causa, porque eles afligiram eles sem causa, Mas ele fala assim, mas eu meditarei nos teus preceitos. Ele fala, com tudo isso acontecendo, Senhor, não importa o que tenha acontecido, não importa o que aconteça, não importa se o Senhor me afligiu, não importa o que está acontecendo hoje. Contudo, eu meditarei nos teus preceitos. Então ele fala, volte-se para mim os que te temem, aqueles que têm conhecido os teus testemunhos. Ele fala de uma restauração à comunhão. Nós precisamos restaurar isso, essa comunhão entre irmãos. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, vivam em comunhão. Nós precisamos restaurar essa comunhão. E às vezes nesse tempo nós temos perdido até mesmo a comunhão dentro do nosso próprio lar. Mas o salmista fala assim, olha, que voltem-se para mim, que essa comunhão seja restaurada, para que eles, juntamente com aqueles que têm conhecido os meus testemunhos, juntamente com aqueles que têm ouvido as palavras que o Senhor tem colocado em minha boca, e seja reto o meu coração para com os teus estatutos, para que eu não seja confundido. Havia algo bom, havia uma esperança, havia algo que ele sabia que aconteceria se ele permanecesse firme, se ele restaurasse essa comunhão, se ele desse bons testemunhos, se ele andasse nos caminhos do Senhor, se ele sofresse as aflições sem murmuração, permanecendo firme. Ele sabe que haveria algo bom, ele fala que ele não seria confundido. Tudo isso que nós temos vivido, meus irmãos, tudo isso que nós temos experimentado na presença do nosso Deus, tem servido para nos levar mais próximos do Senhor, para restaurarmos uma comunhão com os nossos irmãos, com os nossos familiares, e para não permitir, não somente diante dos homens, mas diante de Deus, que nós não sejamos confundidos. Então eu espero que você, nesta noite, mais uma vez abra o teu coração para que Deus possa falar, para que Deus possa, dentro daquilo que Ele tem preparado para você, Ele possa te instruir. E para que a partir de hoje, no decorrer desta semana, haja alegria no coração daqueles que estiverem à sua volta, porque eles ouvirão testemunhos, palavras sábias, de encorajamento, de ânimo, para que eles possam também saber que há uma esperança, saber que há algo novo preparado para aqueles que creem, para aqueles que confiam em Deus. E saber que se dessa forma eles procederem, eles não serão confundidos, mas serão olhados e achados como filhos de Deus, como aqueles que o Senhor
resgatou e escolheu para que houvesse salvação por sobre as suas vidas. Amém? Então vamos agradecer a Deus, vamos orar pela palavra que será ministrada hoje, através da vida do nosso pastor José Luiz. Deus tem feito uma obra tremenda na sua vida. Nós não estamos aqui agora para testemunhar isso, mas um dia você vai ouvir esse testemunho e você vai ver a grandiosidade de um Deus todo-poderoso. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, nós te glorificamos, te exaltamos por esta noite. Obrigado, Pai, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua palavra tem nos animado, que o Senhor tem nos dado sabedoria para podermos, Senhor, ter entendimento e revelação da Tua palavra através do Teu Espírito. Tudo isso que nós temos, Senhor, ouvido, tudo isso que tem entrado em nossos corações, são ensinamentos Teus, assim como o Teu próprio Filho disse, que isso não vinha dele, mas vinha daquele que o enviou. Assim, da mesma forma, não vem de nós, mas vem daquele que nos enviou. Por isso, Senhor, restaura a comunhão entre os irmãos, restaura a comunhão dentro dos nossos lares, restaura, Senhor, e traga-nos, ó Pai, cada dia mais a presença do Teu Espírito, Senhor, e nos traga, Deus, entendimento para que possamos permanecer firmes. E permanecendo, nós sabemos, ó Pai, que no dia da Sua vinda nós estaremos junto com o Senhor e haverá uma alegria completa em nosso coração, um gozo completo, algo que ninguém poderá tirar, Senhor. Algo, ó Pai, que nessa vida, muitas vezes nós não compreendemos, mas em todos os tempos foi o que o nosso coração desejou e procurou. Uma alegria, uma paz, e que o mundo em nenhum tempo pôde dar, mas que ela será totalmente alcançada quando estivermos com o Senhor. Por isso nós oramos, Senhor, pedindo para que o Senhor mais uma vez venha falar aos nossos corações, usando o Teu servo, numa palavra que já está, Senhor, escrita no coração dele para as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a ministração nessa noite. Boa noite, queridos, graça e paz. Alegria estarmos novamente, não é, nesse lugar contigo, entrando no teu lar e podendo ser grato ao Senhor por esse tempo que Ele tem, não é, nos preservado. Como disse o pastor Reginaldo no início dessa celebração, no momento oportuno teremos oportunidade de testemunharmos a respeito desse tempo, não é, que já se vão aí 5 meses que estávamos afastados da ministração, do convívio aqui, do dia a dia com os irmãos, mas eu creio que aos poucos estamos retornando, e isso é graça, misericórdia, bondade e amor de um Deus, não é, que nos amou primeiro, e temos aprendido nesse tempo que nós não merecemos, mas é a manifestação da graça do Senhor, e é alegria para nós, e eu quero louvar a Deus pelos homens e mulheres que Deus tem levantado junto de nós nesse lugar, e cada um deles tem sido um instrumento da parte do Senhor em nossas vidas. O que eu tenho muito me alegrado nesse tempo, e muitos nos comentários que fazem para nós, dizendo: pastor, que palavra maravilhosa de ensino através do irmão A, B ou C, e é nisso que temos nos alegrado, porque esse tempo, não é, este lugar, essa comunidade foi levantada nesse propósito, de recebermos a ministração da palavra do Senhor. É verdade que no momento que o cristianismo, não é, e que o cristão tem vivido nessa terra, em função de tantas coisas, nós vivemos um tempo atípico, e eu quero dizer que este momento de pandemia mundial, que não se trata de um distanciamento social local, mas é de âmbito mundial, tem sido de grande proveito para nós aprendermos da parte do Senhor a finalidade da igreja, o propósito da igreja, que é realmente ensinar a palavra de Deus, ministrar a palavra do Senhor, não é? Levar aos corações, confrontar os corações na vontade do Pai,
porque a verdade é que nós saímos ou muitos ainda não saíram de convívios sociais, fazendo parte de clubes, de associações, de partidos, e quando chegam num lugar como esse, criam uma expectativa de participar de um novo grupo, uma agremiação, um grupo social. E como foi dito, é maravilhoso a igreja, e bom é nós vivemos em unidade, em comunhão, mas longe daquilo que o mundo tem apregoado, tem ensinado. E quando eu digo que os momentos são difíceis, os dias são maus, é porque nós vivemos num tempo de imediatismo, de coisas rápidas, temos ouvido constantemente, da mesma forma que nós temos, os pratos, o nosso alimento pré-pronto, fast food, algo rápido, comidas rápidas. Nós queremos trazer isso para o nosso dia a dia, e em particular no nosso convívio com Deus, e criamos uma expectativa que nós vamos colocar uma necessidade diante do Senhor agora, como Ele não sabendo daquilo que nós necessitamos, e criamos uma expectativa de receber imediatamente. E Deus nesse tempo tem tratado com vidas, com famílias, com pessoas, tanto que muitos não têm suportado, porque duro tem sido, esta pregação. E que pregação? Que nós não merecemos nada, nós fomos agraciados pelo Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcançou, a graça maravilhosa manifesta em Jesus Cristo nos preservou. Estávamos todos nós condenados à morte, esse é o salário do pecado, e não tem homem que não peque, mas nós recebemos da parte do Senhor um amor tão grande, porque Ele nos amou primeiro. E por isso eu quero agradecer a Deus pela tua vida, que tem permanecido. E quando eu digo que alguns não têm permanecido, é porque muitos buscam ainda o seu próprio querer, os seus próprios caminhos, as suas próprias vontades, e chegam a dizer o seguinte: eu não sinto mais, eu estou sentindo de fazer isso. E na verdade nós temos que mortificar os nossos sentimentos, mortificar a nossa carne, mortificar os nossos pensamentos, para que haja uma metanoia nas nossas vidas, uma mudança de mente. É uma luta, porque nós continuamos errando, nós continuamos pecando, mas a graça maravilhosa se manifesta a cada dia sobre nós. Então quero louvar meu irmão, minha irmã, por você que tem sido ministro da palavra neste lugar, trazendo ensino, sendo porta-voz da palavra, da ministração, isso aos adultos, aos jovens, adolescentes, às crianças. Nós louvamos a Deus pela vida dos pastores, dos presbíteros, dos obreiros da casa do Senhor. E passado esse tempo, como eu disse, estamos retornando, e creio que nós estamos retornando para estarmos somando a esses irmãos que já têm sido instrumentos e têm trazido tanta alegria ao nosso coração, quanto mais ao coração do Senhor, porque não têm falado deles mesmos. As irmãs não têm falado delas mesmas, elas têm ministrado, eles têm ministrado a palavra do Senhor, e para isso nós estamos aqui nesta noite, e numa oportunidade que tivermos, quem sabe pessoalmente contigo, quem sabe um dia no teu lar, quem sabe num testemunho, poderemos falar daquilo que passamos, que vivemos, as perdas que tivemos, de entes queridos, de membros da igreja, de pessoas próximas às famílias da igreja, e momentos difíceis, mas que, olhando para a cruz, nós entendemos, que aquilo que nós não suportávamos, o Senhor levou sobre Ele, e aquilo que tem permanecido, as nossas lutas, adversidades e aflições, é aquilo que foi dito, que no mundo nós teríamos. Mas nessa noite eu venho para te animar, para nós não vivermos aquilo que o povo de Deus viveu no passado. Olhando para a palavra do Senhor, eu já quero dar continuidade já nesse pensamento que foi orado a respeito dessa ministração pelo pastor Reginaldo. Eu quero fazer menção de um tempo que o povo se distanciou de Deus. Isso, pastor, não é novidade, acontece constantemente, mas aconteceu de uma forma muito terrível.
Em que aspecto? O povo que foi separado para adorar o Senhor, como eu e você, começaram a adorar os seus próprios deuses, buscando as suas próprias vontades, o seu próprio querer, e Deus, em tempo algum, desamparou o seu povo, mas sempre levantou homens e mulheres, profetas, sacerdotes, ministros da palavra, para trazer a sua vontade. Então, quando nós chegamos na época de Jeremias, um profeta jovem, e se você abrir em Jeremias, logo no início, você vai ver ele profetizando, não é? Da parte do Senhor, aquilo que estava acontecendo. Mas o tremendo é que quando nós olhamos para a vida de Jeremias, e aí já vai um ensino para nós. Nós imaginamos que Deus chamou Jeremias, ele foi ungido, seus lábios, não é, foram marcados, e a partir dali ele já começou. Não, Jeremias, ele vem de uma casa sacerdotal, mas ele não tinha esse chamado. Você vai perceber e vai notar que diz que ele era filho de Ilquias, um dos sacerdotes. E se você for lá em 2 Reis, capítulo 22, você vai ver um momento maravilhoso que o pai desse profeta, desse jovem, viveu. Foi quando ele foi ao templo buscar ali os recursos que estavam ali guardados para restaurar o templo, porque Josias tinha sido separado do rei com 8 anos. E passado, não é, 10 anos, Josias se encontra com 18 anos. Então ele começa ali a buscar aquilo que Deus queria para Israel. E o tremendo que em Ilquias, juntamente com Safã, o escrivão, diz a palavra, entrando no templo, esse Ilquias sacerdote, ele encontra o livro da lei. E diz ao escrivão, olha o que eu encontrei. Ele encontrou uma parte do livro de Deuteronômio. Isso você meditando lá então em 2 Reis, capítulo 22, ali você vê o início do reinado de Josias. Então você vai perceber que o rei lá se humilhou. E nós já estamos falando dessa época de Jeremias, porque o povo estava distante da vontade do Senhor. E olhando para a palavra, meditando na lei, ele percebeu que o homem, o povo, Judá estava distante da vontade do Senhor. Então ele começa a restaurar o templo, a restaurar a adoração a Deus. E Jeremias é levantado nesse momento. Ele é levantado no momento que, passado 3 anos de ser encontrado esse livro, o povo começa a ser confrontado e não há mudança. E Jeremias é chamado pelo Senhor e é ministrado pelo Senhor dizendo, não diga que você é um menino, não diga que você não tem condições, porque eu vou te capacitar. E no capítulo 1, verso 3, diz que veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 1/10 de Zedequias. Quer dizer que Jeremias foi preparado no reinado de Josias, de Joaquim e de Zedequias, para ser levantado para falar aquilo que Deus queria, mas muito mais do que ministrar, viver, porque ele também fazia parte desse povo. E o tremendo que chega no momento, não é? Deus vem aqui no capítulo verso 11, diz assim, que veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo, o que você está vendo, Jeremias? E ele diz, não é, que via uma vara de amendoeira. E ele não viu só isso, mas vamos começar por aí. A amendoeira, ele poderia ter visto uma vara de figueira, ele poderia ter visto uma vara, Deus poderia ter mostrado para ele uma vara de oliveira. Por que mostrou uma vara de amendoeira? E aí já vem um ensino para as nossas vidas. A amendoeira era a árvore que, terminando o inverno, era a primeira a florescer. É aquela que vencia o duro inverno. Mas independente do inverno ter sido difícil ou não, a amendoeira começava a florescer. E imediatamente após a florada, começaram já a vir
os frutos, as amêndoas, ainda que pequenas. E o Senhor disse, não é, a Jeremias que ele tinha visto bem, porque ele velava também pela sua palavra. Ele estava querendo dizer o seguinte a Jeremias: não importa o tempo, não importa a dificuldade, porque amendoeira, na palavra, na língua hebraica, quer dizer shoked, vigilante. Então o Senhor falou o seguinte: eu velo, eu vigio sobre aquilo que eu falo. Eu não só falo, eu cumpro aquilo que eu falo. E aí mostra também a Jeremias uma outra situação, dizendo: o que vês? E ele disse: eu vejo uma panela ferver, cuja a face está para a banda do norte. E ali o Senhor já estava mostrando que os inimigos que viriam contra Judá, que já tinham vindo contra Israel, entrariam do norte para tomar, dominar Judá. E tudo por quê? Porque Judá, o povo escolhido para adorar, para servir, estava fora da vontade do Senhor. Essa palavra se cumpriu, mas ela se cumpriu por quê? E Jeremias tinha essa pergunta no seu jovem coração: Senhor, é verdade, o povo está distante, o povo não está buscando, mas o que está acontecendo? E quando chega no capítulo 2, no verso 13, o Senhor traz um esclarecimento para Jeremias. E diz o seguinte: é porque o meu povo fez duas maldades, Jeremias. Primeiro, o meu povo me deixou manancial de águas, fonte de água fresca, fonte de água viva. E outra maldade: cavaram para si cisternas, e o pior, cisternas rotas. Nós temos que entender que nesta ocasião, eles não viviam no conforto que nós vivemos hoje. Não havia água encanada. As cisternas eram locais onde poços abertos, onde armazenavam águas de chuvas. E o povo deixou de buscar águas nas fontes, começaram a buscar águas na cisterna. E nós temos que entender que, por mais que nós busquemos o conforto, nós nunca podemos deixar de ir à fonte de água viva. Ainda que nós vivemos hoje, porque nessa ocasião não havia a água física, aquela água que a mulher do poço, não é? A samaritana encontrou-se com Jesus no poço de Jacó, em João capítulo 4, onde ali Jesus disse, não é, que apresentava a ela uma água viva, mas ela dizia: mas como você pode me dar água? Você pode me dar água se você não tem recipiente, o povo aqui é fundo. Mas ele disse: se você soubesse quem te pede dessa água, essa água, se você beber, nunca mais você terá sede. Iria descedentar a sede, a fome, as necessidades espirituais. E nós vemos nessa passagem esta mulher, não é, dizendo: vejo que é profeta. E ela vai e anuncia a respeito do Messias, anuncia a respeito de Jesus. E nessa ocasião, Deus estava alertando o povo e usando a vida, preparou Jeremias nesse propósito, para alertar o povo, para dizer ao povo que o povo passaria por aflição, mas o Senhor não o abandonaria. O inimigo viria pelo norte, mas o Senhor não iria desamparar. Mas tudo porque, no conforto, na comodidade, eles estavam deixando de buscar a fonte verdadeira. E eu dizia, nós temos que tomar cuidado nesse tempo. Nós temos sido muitas vezes ministrados e ensinados, e nós temos que tomar esse cuidado, e que o Senhor nos livre desses ensinamentos, em buscarmos a nossa vontade, o nosso querer,
e muitas vezes buscando água somente numa cisterna, até pensando, eu tenho me abastecido num final de semana, num convívio de uma comunidade, deixando de buscar intimidade com o Senhor. Isso deve ser constante, isso deve ser diário nas nossas vidas. Muitos criam uma expectativa e vivem numa busca de milagres, de sinais, de prodígios. E se nós olharmos lá para João no capítulo 7, nós vamos perceber já no início desse capítulo, não é? Jesus sendo rejeitado pelos seus irmãos, e que os seus irmãos diziam a ele: vai haver uma festa em Jerusalém, é a festa do tabernáculos, por que você não sobe e não se apresenta, e não faz ali a tua obra, para que os discípulos possam ver os prodígios e maravilhas? E ele ali usa esse termo, dizendo aquilo que ele também disse a Maria, que foi a mulher usada para gerar o próprio Jesus no ventre: não chegou o meu tempo. E ele vem e fala para os seus irmãos ali no capítulo 7 de João: não chegou o meu tempo. Mas aquilo que haveria de se cumprir, cumpriu-se na vida de Jesus. É verdade, seus irmãos subiram, e você vai ver isso, e passa um tempo, sobe Jesus. Mas Jesus sobe para fazer o que em Jerusalém? Para ensinar a palavra do Pai. Ele não sobe ali para se promover, ele não sobe ali para operar prodígios, milagres e maravilhas, ainda que ele era poderoso e fazia isso na Galileia, e fez isso na Judéia, mas ele sobe ali para ensinar. Você vai ver isso no capítulo 7 de João, no verso 14. Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Hoje muitos criam uma expectativa que venha a um lugar como este, ou ligam o seu aparelho para receberem uma palavra, e esta palavra vai trazer o milagre, a resposta que você quer. Não, vai trazer o sustento, vai te capacitar, vai te estruturar, vai te revestir, para que você possa suportar os dias maus, porque aquilo que Deus tem para você ninguém vai tomar, e aquilo que você necessita Ele já conhece. Então ele ministrava a palavra, e eu dizia: porque eu louvo a Deus, não é pelas ministrações da palavra neste lugar, e muito mais quando as pessoas me ligam ou mandam uma mensagem dizendo: que palavra de ensino. E é isso, o Evangelho é isso, é o ensino da vontade de Deus, aquilo que o povo no passado não viveu, e num tempo terrível de Josias. E Josias foi o último rei em Judá que fez a vontade do Senhor, porque os seus descendentes, aqueles que, não é, reinaram, e Jeremias viveu esse tempo, foram para longe da vontade do Senhor. Mesmo seu pai Josias restaurando a adoração, restaurando o culto, restituindo o culto, eles viviam distantes dessa vontade. Por isso eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, o Senhor tem nos ensinado, nós temos aprendido, temos sido ministrados através de homens, mulheres, moços e moças, a vontade do Senhor para as nossas vidas, para que não venhamos deixar o Senhor, e além disso, cavarmos cisternas, pensando que esta água, esta porção, vai descedentar a nossa sede, vai saciar as nossas necessidades. Não, nós precisamos ter uma comunhão diária, constante com o Senhor, uma busca nessa fonte inesgotável. E o tremendo é que ali Jesus estava sendo perseguido, e havia um murmurinho no meio do povo, não é? Que ele seria preso, que ali ele seria capturado, mas ele não se omite. Diz aqui no verso 37 de João 7, que no último dia da festa, esta festa durava em torno de 10 dias, no último dia, o grande dia da festa, Jesus põe-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz
a Escritura, não aquilo que as religiões falam, não aquilo que de repente o coração do homem anseia. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. E foi algo tão maravilhoso nessa ocasião que ele estava para ser preso. E diz assim no 44, e alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores, quer dizer, os guardas, foram ter com os principais, os sacerdotes e fariseus, e eles lhe perguntaram: por que não o trouxe? Por que não o trouxeste? E responderam os guardas: nunca homem algum falou assim como este homem. Eu creio que você tem ouvido a palavra do Senhor. Eu creio que você tem aquietado o teu coração nessa noite, buscando sim uma resposta do Senhor. E a orientação que vem da parte de Deus para a tua vida: não deixe o Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa o momento, não importa a dificuldade que você vem enfrentando, o Senhor não te desamparou. E eu vou além. Nunca se sinta autossuficiente dizendo eu sei, nós não sabemos. Eu consigo, nós não conseguimos. Eu posso, nós não podemos. Nós só podemos naquele que nos fortalece. Nós não somos. O eu sou é poderoso sobre as nossas vidas. Por isso, quando nós vamos lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1, você vai encontrar esta passagem a respeito da vinda do Senhor. E eu quero dizer que temos visto os dias difíceis, sinais acontecendo, muitos sendo ceifados, lutas e dificuldades sendo enfrentadas, mas há uma promessa: vem o dia do Senhor. Diz assim: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, e ambas quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Que palavra! Tem sede? Vinde a mim. Está cansado? Vinde a mim. Porque não é só ouvir, o Senhor vai nos capacitar, e nós cremos nessa palavra. Rios de águas vivas vão fluir no nosso ventre. É aquele ide de Marcos 16, para aquele que crê. E os sinais acompanharão os que creem. Mas diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades, muitas vezes trazendo do seu próprio querer, do seu próprio entendimento, dizendo que é o Senhor que tem dito, quando o Senhor não disse nada, porque o Senhor fala através da sua palavra, e nesta noite Ele tem dito a nós: não se afastem, não me deixem, não busque a sua autossuficiência, porque eu tenho te sustentado até aqui. Nós aqui, não só eu que passei por uma infecção, estou ainda vivendo alguns efeitos, se posso dizer colaterais, não sei. E eu dizia ao pastor Reginaldo nesta semana: o Senhor sabe de todas as coisas. Estou no aguardo de diagnóstico médico, mas nós temos o médico dos médicos, aquele que conhece todas as coisas. Mas eu não posso me deixar levar por vozes, dizendo: onde está o teu Deus? Porque o meu Deus está nos céus, mas também está no nosso coração. É aquele que rege, que dirige, que supre todas as nossas necessidades. E muitos, na sua carnal concupiscência, dizendo:
Onde está a promessa da vinda, da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Sempre houveram lutas, sempre houveram dificuldades, sempre houveram aflições, mas antes disso sempre houve um Deus, e existe um Deus todo-poderoso, pelas quais coisas pereceu o mundo, de então coberto com as águas do dilúvio, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até que o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor mostrou a Jeremias uma vara. Eu dizia, amendoeira significa, não é? Velar, cuidar. É o Senhor que tem cuidado de nós, e ela tem florescido, ela tem dado fruto, e tudo é o seu tempo. Passamos invernos terríveis, mas a amendoeira tem florescido. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Muitos não esperam a resposta, não esperam a direção, na sua própria vontade, no seu próprio querer, até dizendo que estão servindo ao Senhor, saem desenfreados, segundo o seu próprio entendimento. Mas nós temos que esperar no Senhor, o nosso manancial, a nossa fonte, daquele e naquele em quem nós podemos confiar. Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Esta igreja, essa comunidade, ela continua ministrando a palavra, para que os nossos corações sejam alcançados, e venhamos a entender e compreender a palavra do Senhor, e nos humilharmos diante do Senhor, e nos arrependermos diante desse Deus, dizendo: Senhor, cumpre o teu querer, cumpre a tua vontade, o teu tempo é perfeito, o Senhor não tarda com as suas promessas, ainda que muitos a tenham por tardia. Eu quero continuar confiando no Senhor, que esta palavra nessa noite seja uma palavra de ânimo para a tua vida, mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, vai ser algo repentino, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Muitos se apegam em coisas e têm vivido em função de coisas. Tudo isso vai passar, meu amado, mas a palavra e esse Deus maravilhoso vai permanecer para sempre, e permanece para sempre, e nós nele. Eu estava falando com a Valquíria essa semana e perguntava assim: você lembra o que você comeu ontem? Você lembra o que você comeu antes de ontem? Você consegue lembrar? Deixa eu ver se eu consigo lembrar que nós comemos semana passada. Aí nós fomos para a palavra. O que foi ministrado no domingo passado, na sexta, na reunião de oração, na quarta, e nós percebemos como nós somos falhos e limitados. Mas eu quero dizer que tanto o alimento que você não lembra que chegou na tua mesa e Deus supriu, Deus proveu, supriu as tuas necessidades físicas, gerou robustez, energia, saúde, para que nós chegássemos até aqui. E não tem sido diferente a palavra do Senhor, não tem sido diferente. Muitas vezes nós, como pastores, perguntamos: quantos estão participando? Quantos será que estão assistindo? Nós não conseguimos calcular, mas uma coisa nós sabemos, porque pela palavra isso nos garante: ela não volta vazia, mas faz aquilo que lhe apraz. Pode ser que você não esteja lembrando do que foi ministrado há 5 meses atrás, a última vez que eu estive aqui ministrando a palavra do Senhor,
mas eu quero dizer que aquela palavra, como as demais que foram ministradas nesse tempo, o José Luiz não esteve aqui, mas o Senhor continua aqui. Nós muitas vezes não estivemos junto de você no momento teu de dificuldade, porque nós também estávamos frágeis, limitados que somos, também ali abatidos. Mas eu quero dizer que nem eu nem você fomos destruídos. É verdade que alguns tombaram, o Senhor aprove recolher, mas nós estamos aqui, porque o Senhor tem nos sustentado. Estamos em pé pela nossa capacidade? Não. O que pensa estar em pé na sua capacidade, cuide para que não caia. Nós estamos aqui na força do Senhor. E eu termino lendo, não é? Que o dia do Senhor virá como um estrondo, um ladrão de noite, não é? Os elementos se desfarão, a terra e as obras que há nele se queimarão, havendo pois de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se confundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a palavra do Senhor, habita a justiça. Lá no passado o povo se distanciou, mas como nós lemos, não podemos desprezar a palavra, a lei, nem os profetas, nem o evangelho, não podemos, porque o Senhor desde lá vem demonstrando o seu amor pelo seu povo, por mim e por você. Quem sabe nessa noite, não é? O Senhor apresenta diante de você uma vara de amendoeira e dizendo: o que você vê? Você fala: eu só vejo essa vara. Ele: dissestes bem, porque eu velo pela minha palavra. No meu tempo, a minha promessa, as minhas promessas hão de se cumprir na tua vida. Mas e as dificuldades, e as lutas, e aquilo que tem vindo sobre nós? Mas isso eu nunca neguei e nunca escondi de vocês. No mundo vocês teriam aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e em mim vocês vencerão. Eu louvo a Deus, meu irmão, pela tua vida, por essa oportunidade, na certeza, voltando, dando trabalho aqui para o Natan, para o Lucas, para o Samuel, porque estamos retomando esse momento, um momento que quem sabe você atrás daí do teu aparelho, não é? Do teu celular, olhe e fala assim: essa palavra hoje eu gostei, ou quem sabe hoje eu não gostei. Existe um trabalho para que tudo isso chegue até você, mas isso nós cremos que não vem da capacidade do homem, ainda que Deus tenha usado os homens. Isso vem do Senhor, para confortar os nossos corações, para descedentar as nossas vidas. Agora, não deixe o Senhor, e não cabe para você cisterna, reservatórios próprios. Continue buscando na fonte inesgotável, porque esses reservatórios se esgotam, são cisternas rotas. Mas a palavra do Senhor, a promessa do Senhor, ela não se esgota, ela permanece como o nosso Deus permanece eternamente. Eu quero orar com a tua vida. Fecha os teus olhos nesse momento, curva a tua fronte. Eu quero agradecer a Deus por você, pela oportunidade de estarmos aqui, pedindo mais uma vez pela vida da Kátia, pedindo mais uma vez pela vida da Cíntia, pedindo pelo irmão João, pela irmã Lázara, pelos enfermos da casa do Senhor, não é? Por aqueles que estão passando momentos, por você que tem passado, quem sabe, uma dificuldade, uma luta na área financeira, no teu trabalho, ou no convívio do teu lar, que seja aplacado toda discórdia, toda confusão, mas que você saiba que aquilo que Deus prometeu e começou na tua vida, em você permanecer, você verá, não porque você merece, é porque aquele que prometeu é fiel. Eu quero orar contigo. Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite, pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez com os teus filhinhos, podendo, Senhor,
agradecer por cada vida, por cada lar, por cada membro dessa igreja, por aqueles que ouvirão esta palavra, que Tu possas, Deus, continuar levantando esses homens e mulheres, propagadores da Tua vontade, do Teu querer, recompensa aos Deus, mas esses que nos ouvem, alcança, completa a Tua obra, trabalha naquilo que eles necessitam, Senhor. Tu tens suprido, Pai, não permita-nos sermos, Senhor, egoístas, sermos ingratos, Deus, que haja gratidão no nosso coração, que haja reconhecimento que o Senhor tem provido em todas as coisas, em todas as circunstâncias, mas que Tu seja, Senhor, com os nossos irmãos, que Tu seja, Senhor, com o lar necessitado, mas que em momento algum, nenhum deles e nós nos afastemos de Ti, e cheguemos a um ponto de nos acharmos autossuficientes para tomarmos decisões segundo a nossa consciência, segundo a nossa mentalidade, segundo o nosso conhecimento. Não, que tenhamos um convívio, Senhor, uma intimidade, que estejamos constantemente, Senhor, nos inclinando diante dessa fonte inesgotável de água viva, e que através disso, também do nosso ventre, venha jorrar rios de águas vivas, e possa descedentar a sede de outros. Nós oramos, eu oro, agradecida em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe, e não desligue, aguarde, porque nós temos avisos importantes para a nossa comunidade, para esses dias. Estamos no último domingo de novembro, entramos terça-feira, agora no último dia do mês, entramos no primeiro dia do último mês do ano, dezembro, que você possa estar participando dos trabalhos da casa do Senhor. Deus abençoe. Queridos, que palavra maravilhosa, uma palavra que nos mostra que verdadeiramente o Deus que prometeu, Ele é fiel e justo para completar. E eu já quero aqui, através dessa palavra, trazer uma mensagem de bênção para as nossas vidas. O presbítero Alexandre, que congregava conosco aqui, ele pede para informar a igreja e ser grato a todos aqueles que estiveram orando por ele. Porque como nós ouvimos, a obra que Deus iniciou, Ele completa, e Deus tem completado a obra, não só na vida dele, como de toda a família. E dia 25 agora completou 7 anos que ele passou por aquela cirurgia, em que Deus deu vitória e tem completado esta obra na vida dele. Então ele pede para que a igreja esteja recebendo essa gratidão da parte dele. Porque como nós ouvimos, irmãos, isso é resultado das cisternas que retêm a água, que são cavadas profundamente, e que ao brotar esta água, essas águas nos enchem e nos faz ser descedentado e nos faz passar para os outros aquilo que Deus tem nos dado. Então é motivo de nós continuarmos nos alegrando, continuarmos buscando a face do Senhor, motivo de nós continuarmos verdadeiramente cavando, porque enquanto nós estivermos aqui, o que nós temos que fazer é isso, cavar poços profundos na palavra de Deus, para que as águas que brotem venham nos descedentar e nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor. É isso que fará com que as pessoas que estão à nossa volta, como o salmista disse, farão menção dessa palavra, eles se alegrarão em estar à nossa volta. Eles estarão ouvindo as palavras de ânimo que nós temos dito, através dos testemunhos, através de uma vida alicerçada na palavra de Deus. Então eu quero te incentivar, que você permaneça firme, contribuindo com a obra do Senhor, trazendo o seu dízimo, a sua oferta, o seu gideão, entregando a Deus a parte que cabe a Ele, não retendo, porque isso também é cavar. Isso também é fazer com que essas águas brotem
e com que elas venham jorrar, porque através dessa contribuição é que vidas são descedentadas, é que vidas entram nesse local e podem ouvir a mensagem da parte de Deus, podem ouvir uma mensagem que vem trazer cura, uma palavra que traz ânimo, força, que revigora, que reaviva, que coloca em pé. Então continue fazendo a sua contribuição. Se você tem o hábito de fazer seu depósito, como foi já dito pelo Lucas aqui, agora tem o Pix, né? É mais rápido, é algo que você pode agora desfrutar e você pode usar, que não tem tanta dificuldade, é simples de usar. E nós temos aí como chave da nossa igreja o CNPJ da igreja. Então, se você não tem, você pode ligar aqui durante a semana, pegar com a Cris, você pode nos pedir, nós estaremos passando para você, mas não deixe de contribuir. Não deixe de ser fiel a Deus, porque Deus tem sido fiel conosco. Nós ouvimos que além dessas águas não deixarem de brotar, de jorrar, Deus também tem nos suprido, não só nas nossas necessidades físicas, mas também espirituais. E eu já quero aqui incentivar você a continuar, né, acompanhando os nossos trabalhos. A nossa agenda continua sendo colocada nas nossas redes sociais, né, ela tem sido colocada também no aplicativo e no grupo que nós temos de comunicado. Mas vai aqui agora um comunicado especial para esse mês de dezembro. Além do bazar, que será realizado dia 11 e 12, que você deve trazer a sua contribuição, que seja de eletrodomésticos, de móveis, de sapatos, de roupas que estejam em bom estado, nós queremos também comunicar a você que nós teremos no dia 20, batismo, tá? Pessoas que já estavam aguardando antes da pandemia para serem batizadas e que permanecem firmes, que têm o desejo verdadeiramente que essas águas brotem do seu interior, elas estarão se preparando para que no dia 20 elas estejam descendo as águas. E aí de repente você fala, tá, e vai encerrar esse ano somente com isso? Não, Deus tem preparado para nós o dia 27. No dia 27 nós teremos a nossa ceia. Será o encerramento de um ano na presença de Deus, aonde nós estaremos desfrutando de um banquete, de uma mesa que o Senhor preparará para nós. E você estará participando da mesma forma, entrando no aplicativo, fazendo a sua inscrição para a ceia. Então, nessa semana do batismo, semana da ceia, não fique demorando, deixando em cima da hora, porque você sabe que nós temos um número limitado para podermos atender, tá? Então, de repente você pode falar assim, poxa, eu não pude participar, mas é porque você demorou para fazer a sua inscrição. Então, vamos estar atentos às agendas dos trabalhos da igreja, porque será anunciado, dia após dia isso vai sendo colocado, e você poderá desfrutar da bênção que o Senhor tem preparado para nós. Que você possa ter uma semana de bênção, amém? Que Deus possa continuar fazendo com que essas águas brotem do seu interior, para que ao abrir os seus lábios, você possa, assim como você tem sido descedentado, palavras que saiam dos seus lábios venham descedentar, venham saciar aqueles que estão à sua volta. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor continue resplandecendo o seu rosto sobre nossas vidas, que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Junto nós dizemos amém. Deus abençoe, uma semana de bênção a todos.
Amém.